Varela, Antenor Roberto Soares de Medeiros, ou Antenor Roberto, é um currais-novense, formado em Direito pela UFRN, procurador de Estado e militante já há quase 4 décadas, né, do Partido Comunista do Brasil, onde, inclusive, presidiu durante muitos anos o Comitê Estadual, né? Atualmente, Antenor, que integra também a direção nacional do PCdoB, é vice-governador do Rio Grande do Norte, tendo sido eleito em 2018, juntamente com a professora Fátima Bezerra, governadora do nosso estado. Tudo bem, vice-governador? É uma honra recebê-lo aqui no nosso Bate-Papo 65. Boa noite, Cristian Lira de Vasconcelos. É o nosso âncora, pelo que eu percebi aí no Bate-Papo 65. Já saudando também, eu estava acompanhando um pouco antes, a Aline, Jean e o Albérico. Prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Ok. Meus amigos, antes de passar a palavra aos nossos comentaristas, que também são os nossos entrevistadores, eu gostaria de fazer aqui um rápido registro como jornalista. Na verdade, um repúdio, que eu acredito é também compartilhado por muitos outros colegas de profissão. Eu não vou aqui citar nomes, porque acredito que a exposição é exatamente o que o provocador pretende. Antenor, eu o conheço há quase 40 anos. Sou testemunha da coerência de sua trajetória pessoal e política e profissional também. Sei de sua honestidade de propósitos e do seu compromisso cotidiano, né? Do horário mais cedo da manhã ao último horário do dia. Seu compromisso cotidiano com as lutas pelas transformações políticas, econômicas e sociais que o povo potiguar e o povo brasileiro precisam e querem, né? Já com relação ao provocador, eu penso assim que não vale nem a pena falar, né? Na verdade, o que dizer de alguém que elabora e publica um texto que nada tem de notícia, que não se refere ao acontecimento, um texto que não é objetivo, que manipula a percepção das pessoas, que não tem relevância pública, né, que tem apenas o propósito de tentar afetar a imagem de uma pessoa. Eu, particularmente, me recuso a chamar tal pessoa de jornalista. Isso, para mim, inclusive, pode ser qualquer outra coisa, menos jornalismo. Então, Antenor, você tem a nossa total solidariedade e aqui a gente passa, a partir de agora, né, ao que verdadeiramente tem interesse público, que é a administração estadual, o enfrentamento à pandemia e os desafios políticos da atualidade. Eu quero, a partir de agora, passar a palavra para o nosso companheiro Jean Varela. Viu, Jean? Fique à vontade para formular sua pergunta aqui ao nosso vice-governador. Antenor, boa noite, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, essa experiência nossa aqui é gratificante, sempre envolvendo gente que tem o que falar. Antenor, 2 anos de governo, em parceria com a vereadora Fátima, de origem popular, o Christian mostrou a tua biografia, a gente conhece. Qual é o balanço que, nesse momento que você tem aí, nessa gestão, a gente que acompanha a política do Rio Grande do Norte não tinha essa dimensão no vice-governador que você tem hoje, o governador que dialoga, que gerencia o governo junto com a governadora. Qual o balanço você faz hoje dessa experiência? Boa noite, Jean, mais uma vez. Vocês me ouvem bem? Conseguem ouvir? Para fazer o balanço, qual seria a nossa referência? A nossa referência de como nós assumimos, em janeiro de 2019, o governo do Estado do Rio Grande do Norte. O ato mais importante inaugural foi decretar a calamidade financeira do Estado do Rio Grande do Norte. Quer dizer, dentro do gênero calamidade pública, nós focamos a calamidade financeira orçamentária. E tanto era concreta e robusta a prova, com 2 bilhões de dívidas a vencer em curto prazo, 4 folhas em atraso, é que nunca foi contestado esse nosso ato, porque a robustez das provas mostrava que, de fato, o Estado estava
inviabilizados financeiramente. Tanto é que já vinha atrasando o pagamento, e no último governo chegou a acumular 4 folhas. O servidor, portanto, sem referência, sem perspectiva. Inclusive, no final do ano que antecedeu as eleições, as forças de segurança muito insurgentes, porque chegou a situação de que fez movimentos para acudi-los com cestas básicas. Então, imagine como é que poderia se falar em segurança pública numa situação com as forças de segurança, notadamente a Polícia Militar, que é a polícia ostensiva. E o Rio Grande do Norte, inclusive, já vinha acumulando índices de violência que o colocava em destaque no cenário nacional como um dos estados mais violentos, ou mais violento, a depender da referência que você tomasse para a medição do tipo penal, por exemplo, que estivesse sendo os crimes violentos, letais, intencionais, por exemplo. Nesse sentido, nós não encontramos apenas o Estado inviabilizado financeiramente. A parte de servidor público, não só não tinha uma remuneração, mas com calendário muito perdido, como o endividamento dos servidores era muito grande. Porque na medida que os salários atrasavam, eles tinham que recorrer a empréstimos, e esses empréstimos eram feitos empréstimos sobre empréstimos, de forma que eles ficaram sem margem sequer de onde buscar a complementação. Então, foi uma agonia muito grande e muito triste o Natal do ano de 2018 e o novo ano de 2019. Essa passagem foi um trauma muito grande para os nossos servidores. Mas, além dessa situação, você tinha o que eu chamei os escombros administrativos. Era o Estado com os órgãos desmobilizados. Nós temos uma relação de um servidor ativo, chegamos já a aferir isso para 2 inativos, o que representava um grande déficit previdenciário. Os fundos previdenciários constituídos foram sacados pelos governos anteriores, notadamente o último governo, a pretexto de sanear o pagamento, e não conseguiu fazer. O governo anterior não conseguiu sequer cumprir o percentual constitucional da saúde, embora tenha recebido mais de 400 milhões de verbas extraordinárias, e que não se conseguiu, então, fazer disso uma averbação junto ao percentual constitucional da saúde. Então, por onde você olhasse, esses escombros se apresentavam. Na área da segurança pública, na área da saúde, por exemplo. Pra vocês terem ideia, o Estado do Rio Grande do Norte, quando essa pandemia iniciou, tinha menos de 400 leitos de UTI. Isso para acudir todas as patologias. Os acidentes cardiovasculares, os traumas, as cardiopatias, que você pudesse imaginar, e parte desses leitos judicializados, o que desorganizava ainda mais a rede de assistência hospitalar, porque o volume de dinheiro que eram sequestrados via os bloqueios judiciais pagava os serviços mais caros do que aqueles se fossem contratados diretamente pela própria CESAP. Então, era um desmantelo muito grande em todas essas áreas por onde você olhasse. Se nós pegarmos aqui um foco rápido na área da cultura, no momento da gente, digamos, pensar no enriquecimento das pessoas, da alma, como se diz, a questão artística, se você fechar os olhos e pensar os principais equipamentos culturais do Rio Grande do Norte, eles estavam fechados. A Fortaleza fechada há vários anos, a Biblioteca Câmara Cascudo fechada há vários anos, a escola de dança também sem possibilidade de funcionar, Pinacoteca, por onde você olhasse, o nosso Teatro Alberto Maranhão, tudo com obras iniciadas, inacabadas, e o governo, nessa crise toda, tinha uma capacidade de investimento, os seus próprios recursos, a chamada Fonte 100, absolutamente zerado. Aí você pergunta, de onde vieram as obras que estavam em desenvolvimento inconclusas? Elas vinham exatamente do financiamento feito com o Banco Mundial, começou anteriormente ao governo de Robson, ultrapassou o governo de Rosalba, entrou no governo de Robson, e todo investimento que você pensasse numa reforma como essa, do Teatro Alberto Maranhão, da escola de dança, ou se você imaginasse o investimento em queijeiras no Seridó, o apoio a bandas musicais também no nosso interior do estado do Rio Grande do Norte, por onde você olhasse, tudo era o financiamento do Banco Mundial.
de obras estruturantes como o Hospital da Mulher em Mossoró, uma obra com muitos problemas técnicos, e que nós também vamos explicar como nós salvamos. Isso tudo ia criando esse cenário de que, e olha que contrato não é um dinheiro doado, não é dinheiro a fundo perdido, é um contrato feito em dólar, e o pagamento e financiamento desse empréstimo, que já se iniciou, obedece à cotação do dólar. Na medida que o dólar foi subindo, vocês imaginem. Então, diante de um quadro desse, quando você vê esse cenário de largada, o que é que nós temos hoje? Primeira coisa com o servidor público, que foi a prioridade número 1 da governadora, até porque ela é de origem popular, mas vem de uma formação no serviço público como professora, depois se tornou militante, dirigente sindical, nessa base social inicial de educadores, ela se tornou deputada estadual, depois ampliou essa base social dela, se tornou outra vez deputada estadual, depois deputada federal por 3 vezes, se eu não me engano, e finalmente alcançou o Senado como parlamentar. E Fátima, então, você imagina, vocês conhecem bem, aqui nós estamos diante de pessoas experientes na política, o parlamento é a tribuna. É absolutamente diferente da gestão no Poder Executivo. E muitos apostavam que a Fátima, que se tornou uma das parlamentares mais talentosas, ela não conseguiria ter uma capacidade de gestão, uma capacidade de governança. Foi um grande engano nessa avaliação, porque ela exatamente foi um tipo de parlamentar, e nós temos vários parlamentares do PCdoB que são assim, que é o que eu chamo aqueles parlamentares de piso, são parlamentares que trabalham dia e noite, internalizados naquelas comissões de trabalho, e que ao trabalhar nos temas específicos do Congresso Nacional, eles vão compreendendo também como funciona o próprio Poder Executivo. Então, isso foi determinante para que Fátima pudesse montar um governo em que era um governo exatamente de novo tipo, para enfrentar esta crise financeira, orçamentária e os escombros administrativos. Ela fez, então, um governo amplo, no sentido de deixar e compartilhar com a classe política esse governo, mas sempre exigindo rigorosamente que as indicações pudessem ter eficiência, resolutividade à frente das pastas, das secretarias ou mesmo dos órgãos de administração indireta. Então, ela foi construindo, a predominância são de servidores egressos do serviço público e servidoras, mas, evidentemente, nós temos vários talentos da iniciativa privada que compõem o nosso governo. E tanto é que, nesta caminhada, uma das coisas que eu mais dizia a ela é que o governo não pode ter um supersecretário ou uma supersecretária, porque ele não consegue exatamente se desenvolver sob a regência do governador ou de uma governadora. E aí, o que aconteceu é que ela exatamente construiu isso, e ela é que é a regente. Os secretários têm uma horizontalidade e também os dirigentes da administração direta e indireta. É por isso que nós conseguimos botar o Rio Grande do Norte em funcionamento, e decorrido esses 2 anos, e já estamos para o 6º mês do 3º ano de governo, nós mantivemos, por foco dela no serviço público, um calendário de pagamento que há muito não existia. Iniciamos o pagamento do passivo, já estamos na 3ª folha. Em novembro, agora, vamos concluir o pagamento da 3ª folha e nos preparamos para iniciar o ano de 2022 com a última folha no nosso olhar, no nosso foco, fazendo, digamos, com esse compromisso dela, um grande pacto com os servidores públicos estaduais. Na questão da gestão, o que nós fizemos? Nós pegamos uma contabilidade pública inexistente, só que não é uma questão técnica para a gente falar, mas, por exemplo, a contabilidade pública não saiu, do ponto de vista da sua lei maior, a Lei 4.320, mas nem sequer isso a gente conseguia dar a versão mais moderna, mais contemporânea. E aí nós discutimos esse modelo e fomos buscar na União, nas experiências da União, e refundamos a contabilidade pública do Rio Grande do Norte, de forma que hoje nós temos, pelo critério da transparência, pela Secretaria de Planejamento e Finanças, uma experiência contábil refundada e, portanto, em condições de a gente prestar conta aos órgãos de controle num novo patamar. Somos já reconhecidos pelo Tribunal de Contas do Estado e por outros órgãos de controle do Ministério Público como realmente fazedores dessa façanha que foi organizar as finanças públicas. Com isso, a gente não está dizendo que nós não temos credores, é só o que a gente tem. Mas nós já pagamos
dívidas anteriores, mais de 600 milhões do governo anterior, que ficaram. E nós não conseguimos enfrentar e pagar as nossas dívidas regularmente. Isso é importante vocês saberem. O nosso custeio para a saúde, educação, para qualquer área, ele é um custeio que a gente vai ali, quando acumula o terceiro mês, explode, e aí você tem que, de novo, reorganizar um calendário. Mas como é que a gente conseguiu fazer isso? Chamando todos os credores para um processo de transparência, de conhecerem, vencedores dos seus créditos, qual era a vez deles na fila. Então, isso deixou de ser um mercado, deixou de ser uma relação dos amigos do governo e dos adversários do governo. E com muita transparência, nós fizemos a fila dos credores, e assim temos enfrentado para o custeio atual, que nós devemos muito no custeio atual, por lógico. Rapidinho eu vou falar aqui na questão da saúde. Sim, mas eu estou respondendo só uma pergunta de Jean, vou deixar já para os outros aqui. Deixa eu correr mais. E aí, hoje, eu participei de um ato sobre a controladoria. A controladoria do Estado também nós refundamos, deixamos em condições. Então, hoje o governo tem um mecanismo de controle das finanças públicas, de transparência para a prestação de contas, reconstruído por nós, e conseguimos, então, dar esse equilíbrio no pagamento dos servidores, e estamos com as dívidas reconhecidas, organizadas, e enfrentamos na medida da nossa receita. A receita é crescente, é outro desempenho fantástico, a nossa Secretaria de Tributação tem crescido a questão da arrecadação. Pela PGE, nós enfrentamos a dívida ativa, que era outro mito, ninguém enfrentava a dívida ativa, ninguém arrecadava, nós estamos avançando sobre a dívida ativa, dentro do que é real de uma dívida ativa, que é uma recuperação entre 2,5% e 3% dessa dívida, o resto vira tudo título podre, mas estamos fazendo como política de Estado, então todos os meses entra o volume de dívida ativa, e também nós fizemos o refinanciamento dos créditos dos devedores para que eles pudessem parcelar esses débitos em melhores condições. E, finalmente, aqui vamos falar do desenvolvimento. Na linha do desenvolvimento, o governo reestruturou o seu programa de incentivos fiscais, porque nós levávamos bolada nessa guerra fiscal de todos os estados aqui vizinhos, Paraíba, Bahia, Ceará, e aí nós recompusemos isso, fizemos um sistema inteligente, em que o benefício fiscal tem que ter como contrapartida interiorização da indústria e empregabilidade. E com isso nós conseguimos retomar um equilíbrio aí, trouxemos a parte de serviço que estava fora, grupos importantes daqui na área de informática que tinham ido com suas distribuições para fora, nós trouxemos, e nosso cuidado com a distribuição é de uma forma que nós tanto fomos olhar para um setor estratégico de tecnologia de informação, que demanda muito equipamento de tecnologias, o que está em torno do sistema de computação, por exemplo, mas também fomos pegar uma questão de consumo como o vinho, em que estava todo mundo entregando na porta, mas sem que o Estado pudesse ter qualquer alcance tributário, e reformamos isso. Ou seja, a política da nossa Secretaria de Tributação hoje é receber, acolher os empresários, os empreendedores, e criar condições para eles ficarem fazendo o processo do recolhimento tributário no Rio Grande do Norte. E também atraímos indústrias, o setor eólico se expandiu muito, com o debate aí da Petrobras para fora do nosso núcleo ali de Mossoró, nós recebemos algumas empresas privadas, e estamos entrando agora forte na área de cimento, e também tivemos já algumas sinalizações na área de mineração. E por isso que foi muito importante reestruturar o programa de incentivo fiscal, porque aí você consegue dialogar com o setor empresarial, com o setor que realmente faz a linha que a gente chama do desenvolvimento, porque somos um governo pautado por uma concepção desenvolvimentista. Foi outro mito, outra questão que a gente teve que desmistificar, que, de fato, os empresários industriais, sobretudo, que eu digo, porque é a área mais estratégica são os industriais, através da FIEN representados, reconhecem que esse é o governo que mais dialoga com o setor produtivo, com o setor empresarial. E assim estamos fazendo na área de serviços também e na área de comércio. Então, eu me alonguei muito nessa primeira pergunta para dar essa panorâmica que é um balanço de muita vitória, e vai ter a oportunidade de a gente falar na parte da saúde, da questão do Covid e outras perguntas, mas aqui eu quis dar mais essa panorâmica, pegando a linha do desenvolvimento e a parte de finanças e orçamento do Estado do Rio Grande do Norte e a parte de controle da legalidade da despesa pública. Ok, Antenor, obrigado. Por dever de ofício, me cabe esclarecer aqui que, entre outras razões, nosso programa se chama Bate-Papo 65, porque a gente procura
realizá-lo num período de tempo de 65 minutos. Então, a gente tem que dar uma aceleradazinha agora nessa reta final. Eu passo a palavra aqui para a Aline Moreira. Aline, a bola está com você. Certo. Boa noite, vice-governador. Uma honra receber o senhor aqui no nosso programa. Eu vou fazer uma pergunta aqui bem objetiva. A gente está acompanhando também a tramitação e o avanço da PEC 32 de 2020, que é a reforma administrativa. Né? A gente já vem nesse cenário que o senhor resgatou aí, de 2019, né, que o governo já inicia também, digamos assim, sendo atingido pela PEC do teto de gastos, né, enfrentou uma reforma da Previdência, isso teve repercussão no Estado, e agora está em tramitação a reforma administrativa que, a grosso modo, assim, no geral, é uma reforma que contribui pouco para o desafio, sobretudo do Rio Grande do Norte, que o senhor resgatou aqui, e que faz uma reforma praticamente dos recursos humanos, precarizando o serviço público, o trabalho do servidor, atingindo a estabilidade do serviço público e tudo mais. Então, eu queria que o senhor pudesse trazer para a gente, para o conjunto da nossa audiência que nos acompanha, como é que você avalia essa reforma da Previdência, essa reforma administrativa, e quais são os impactos, né, que em passando da forma como foi proposta, o impacto que isso pode ter aqui no serviço público do Rio Grande do Norte e a gestão do Estado de uma forma como um todo. O senhor está sem áudio. Desculpe. Os entes federados têm sua autonomia administrativa, tem sua autonomia financeira, orçamentária, e dispõe também sobre a questão de serviços públicos. Mas, assim como teve na reforma da Previdência, algumas normas, dependendo de como elas sejam consagradas na reforma administrativa da União, elas podem ter algum efeito de verticalização e de teto impositivo para os entes federados. As reformas no Brasil, em regra, todas as que você nominou, elas usam o nome de reforma, mas, na verdade, elas estão sempre fazendo o cerceamento de direitos e retrocesso de conquistas. Essa tem sido a história das reformas no Brasil. Muitas vezes, a pretexto de ter a aparência simpática, de estarem diminuindo o gasto público, de estarem dando mais eficiência ao gasto público, ela, no fundo, a sua essência é da redução do papel do Estado na prestação dos serviços aos seus cidadãos e cidadãs, notadamente aqueles mais excluídos no desenvolvimento do processo econômico, do processo produtivo, e que ficam excluídos na questão do trabalho qualificado, na questão das condições de remuneração, ficam no subemprego, muitas vezes, e são os mais afetados com todas. Isso ficou claro agora na pandemia. Oportunamente, provavelmente, nós vamos conversar sobre isso. Então, isso é o efeito. Eu quero aqui aproveitar e dizer que nós não fugiremos a nenhum tema que seja imposto, que tenha alguma regra para a gente. Agora, o nosso papel aqui no serviço público da governadora tem sempre no sentido de valorizar. Eu vou pegar essa área da segurança pública, uma área com todo esse conteúdo do governo Bolsonaro, com toda essa militarização, com toda essa tentativa dele de tornar as polícias militares exército dele, porque, na verdade, essa é a grande estratégia, tendo em vista as dificuldades encontradas com a questão das Forças Armadas, no que diz respeito ao Exército, Marinha e Aeronáutica, que tem estruturas com maior capacidade de resistência a essas cooptações. Não estou falando do ponto de vista ideológico, estou falando do ponto de vista da capacidade de se curvar a um poder executivo e não ser Forças Armadas do Estado brasileiro, do Estado Nacional. Mas, no caso das polícias militares, até pela sua história e formação, existem algumas fragilidades em que o Bolsonaro apostava ou aposta para tentar se chamar do seu exército. Então, o que é que nós fizemos? Nós reestruturamos, dentro desta crise fiscal que nós encontramos, com essa falta de recursos, o Estado
no limite prudencial, no limite legal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós fizemos pactuação com todas as carreiras da segurança pública, reestruturamos todas. Pactuamos, claro, que o reajuste pactuado é durante todos os anos do governo, porque eles próprios reconheceram que não havia condições, foram fragmentados. Mas nós fizemos, por exemplo, com o soldado, cabo, os oficiais que não tinham condições de terem a progressão nas patentes, pudessem lograr no menor interstício, então reduzindo para motivar a tropa. Colocamos mais de 1.000 policiais que estavam imobilizados por causa de defeitos do último concurso. Nós corrigimos os defeitos dos concursos dos governos anteriores, trouxemos novos, os antigos agentes penais, agentes penitenciários, que hoje chamamos policiais penais. Nós ampliamos o quadro de policiais penais. Nós colocamos o sistema penitenciário dentro da legalidade, porque sequer dentro da legalidade ele estava. Era um sistema seguro, mas mantido como se a palavra seguro não tivesse submeter, por exemplo, à lei de execução penal. Nós hoje colocamos o regime dentro da lei de execução penal, ainda com muitos problemas, muitas limitações, porque a concepção da violência está incrustada nessas instituições. Nós reestruturamos a Polícia Civil, vamos fazer concurso agora para delegado, agente, escrivão. Nós reestruturamos o ITEP, que era um órgão também pendente de carreira, reestruturamos e fizemos a progressão também deles e demos perspectiva de recomposição pecuniária a todos eles, todos da área de segurança, bombeiro, não ficou uma área da segurança pública sem recomposição, sem reestruturação beneficiando. Então, é uma realização, mais um balanço fantástico, por isso que o nosso olhar numa reforma administrativa, como nós tivemos na reforma da Previdência, por exemplo, a nossa reforma da Previdência, nós só tivemos uma grande diferença de nos comunicarmos sobre a vantagem da nossa, em razão de que o governo federal colocou o teto em que ele começava a incidir a cota previdenciária num limite que nós não temos condições, porque a média salarial do Estado do Rio Grande do Norte não chega aos R$4.000. E na União é uma farsa, porque também não tem nenhum servidor remunerado na União com R$100.000, são todos já os terceirizados, os quarteirizados na União. Então, ao colocar essa questão simpática no cálculo autuarial deles, nós levamos realmente uma desvantagem, porque nós tivemos que fazer uma gradação aqui que pega, evidentemente, servidores com menos de R$100.000, porque a média do servidor nosso não chega a R$4.000. Chega pertinho dali, mas não chega a R$4.000. Então, mas fora isso, nós colocamos temperamentos e melhoramos a questão das pensões, melhoramos a questão do magistério, a questão de gênero sempre foi considerada na nossa reforma, algumas mitigações que o temperamento nós podemos fazer no cômputo do tempo de serviço. Então, onde a gente pôde, dentro da autonomia do Estado, mitigar os efeitos da reforma da Previdência Federal, nós o fizemos aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Então, é com esse olhar que nós também vamos encarar a reforma administrativa e esperemos que encontre resistência no Parlamento, notadamente considerando a quadra política, o estágio de degradação que nós estamos acompanhando e lutando em forma de resistência em face do governo federal. O que está acontecendo hoje na CPI é uma documentação histórica de uma repercussão nacional e internacional de um país que já vai perdendo 500 mil vidas dentro de um processo em que o Estado operou de forma desidiosa, com inépcia, com incompetência, ou até com dolo, conforme venha a ser apurado nessa CPI. Obrigado, vice-governador. Agora quem pergunta é o nosso companheiro Carlos Albérico. Queria esclarecer o seguinte, como nós estamos aqui na reta final do nosso programa, então gostaria de pedir ao senhor que, ao final da resposta à pergunta formulada pelo Carlos Albérico, o senhor já aproveite também para fazer as suas considerações finais. Ok? Albérico. Querido vice-governador, boa noite, obrigado aí pela presença, por ter aceitado o convite, sei que sua agenda ela cada vez mais tem um papel muito protagonismo, né, no governo, então contar com você agora é uma honra para nós aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta bem rápida, né, para dar tempo você discorrer aí com um tempo maior.
O Cristian, quando fez a sua apresentação, ele falou que você faz parte da direção nacional do Partido Comunista do Brasil, assim como também da direção estadual. E houve recentemente uma reunião dessa instância superior, dessa instância nacional do partido, uma reunião da qual você se fez presente. Quais são os principais pontos debatidos, quais os principais encaminhamentos, qual o centro da resolução que foi aprovada nessa última reunião da direção nacional do Partido Comunista do Brasil? O PCdoB é um partido da ousadia, é um partido que tem um grande tamanho, quando você considera a sua história centenária, mas que desde que optou por atuar dentro da luta institucional, no qual o parlamento tem um grande destaque, nós não conseguimos traduzir todo o nosso acúmulo histórico, político, assertivo, na maioria das vezes, no tocante à sua concepção estratégica, a relação dialética com a sua tática, sobretudo tática sempre centrada na formação de amplas frentes, de termos essa comunicação eleitoral com o nosso povo. Ainda há um divórcio eleitoral entre nossa acumulação centenária e a capacidade de abstração do povo brasileiro do ponto de vista eleitoral, que ainda é de um raciocínio muito concreto, sobretudo porque é um país de grande exclusão social, de uma margem realmente de pessoas que vivem com largas faixas de vulnerabilidade, o que deixa elas exatamente sem muita condição de independência no processo eleitoral, no que diz respeito, sobretudo, às eleições proporcionais. Então, o partido está enfrentando isso com muita autoridade, sabendo que nós nunca escolhemos os cenários do nosso combate, mas sempre cenários dificílimos. Esse é mais um. Nunca existiu na história recente nossa um governo com as características do governo federal, do governo Bolsonaro, que é exatamente o conjunto, ele abriga todos os retrocessos civilizatórios. Quer dizer, se a gente fosse fazer um balanço dos avanços civilizatórios, dos avanços do Estado Democrático do Brasil, dos avanços dos trabalhadores brasileiros, dos aliados dos trabalhadores, até mesmo da nossa economia, esse balanço seria extremamente negativo, porque nesses anos ele conseguiu exatamente desmobilizar o Estado Nacional, ele conseguiu vulnerar e ferir de morte instituições importantes do Estado Democrático de Direito. Agora que elas estão conseguindo, de uma certa forma, de fazer uma recomposição, um realinhamento, ele conseguiu exatamente abrir a caixa de Pandora para que aparecesse uma sociedade dividida, não em classe, na luta de classe, que seria um histórico, seria um processo histórico, mas em ódios pela questão da diversidade, em ódios pela questão de gênero. E eu quero hoje aqui prestar uma homenagem e minha solidariedade, mais uma vez, a Manuela Dávila, que sofre mais uma agressão, dessa vez por pais da escola da filha dela, criando toda sorte de constrangimento, com foto da criança veiculada, com ameaças a ela, com ameaças à família. Então, esse é o Brasil que o Bolsonaro conduz propositalmente, de forma deliberada, que é esse Brasil exatamente de confronto entre os brasileiros, tergiversando sobre o confronto que não tem nada a ver com luta de classe, mas um confronto entre ideias civilizatórias e ideias do negacionismo com a ciência, como fez em toda essa questão do Covid, que oportunamente vocês deverão entrevistar especialistas para tratar disso, que hoje a CPI está sendo o palco da revelação de toda sorte de falta de empatia com o povo brasileiro, atitudes que poderão ser caracterizadas como atitudes genocidas, como eu disse, com característica de dolo, pelo que nós temos acompanhado na CPI, pela inquirição feita aos depoentes, vão se materializando, vão se robustecendo provas de que o Brasil perdeu e vai perder mais gente, mais do que os 500 mil, por atos praticados pelo governo central. Nos outros países, o balanço das mortes é sempre um balanço decorrente da mitigação do número de mortos em razão das ações de governo.
Esses são os balanços dos países da Europa, da América, onde você vai olhar, eles conseguiram diminuir a perspectiva de óbitos na medida que tomaram medidas sanitárias, medidas de isolamento social e que entraram no processo de vacinação bem planejado e bem pensado, ao contrário do que aconteceu no Brasil. Então, no contexto desse, que o PCdoB coloca a centralidade da luta à defesa da vida. E na defesa da vida, nós temos construído, e na questão da defesa do Estado Democrático de Direito, uma ampla frente política. Ou seja, a nossa tática é extremamente vitoriosa porque há uma ampla frente política. Quando você vê o Lula sair de um discurso mais revanchista da prisão e passa a dialogar amplamente, se encontra com personalidades como Sarney, como Fernando Henrique Cardoso, vai em busca de diálogos com o centro, ele está exercitando o que o PCdoB sempre defendeu, que é a única forma da gente isolar e derrotar o bolsonarismo, temos que aprofundar, os movimentos de rua vêm nessa perspectiva, é uma ampla união do povo brasileiro. Nós não podemos confundir a frente ampla, essa discussão está posta no partido, com a frente eleitoral. O que vem primeiro nesse momento é a frente ampla para a gente isolar e derrotar o governo. E nesse movimento, dialeticamente, vão se construindo também frentes eleitorais, que podem resultar numa única candidatura do nosso campo, pode resultar em mais de uma candidatura do nosso campo, pode resultar em candidaturas ao centro, ou necessariamente não tem que acontecer, ou poderá acontecer uma bipolarização. Então, é nesse cenário que a gente não pode confundir o movimento de formação da frente ampla para isolar e derrotar o Bolsonaro. A CPI é uma demonstração de frente ampla. Essa CPI no Senado é uma demonstração de frente ampla. Vejam como, de fato, nós estamos cada vez mais imolando no plenário do Senado Federal todos os atos praticados pelo governo federal que prejudicaram a que nós fizéssemos um combate sanitário adequado. E mais, alguns atos que tornaram a população mais vulnerável, aumentaram a contaminação e, proporcionalmente, portanto, o número dos que tiveram que ser internados em estado grave, gravíssimos, que chegaram a óbito. E veja que também, neste ano, diferente do ano anterior, nem chegou um socorro adequado para a população, porque o auxílio emergencial, e o PCdoB tem discutido e pautado nessa reunião a defesa do auxílio emergencial adequado à necessidade do nosso povo, nem tem recursos mais para que a gente possa manter os leitos funcionando. Ou seja, nós que tínhamos 400 leitos de UTI, passamos a ter 800 leitos de UTI, temos que, sozinho, com o nosso orçamento agora, com a fonte 100, manter esses leitos funcionando em meio a uma pandemia em que os insumos são insuficientes, porque são disputados globalmente. Então, além disso, o PCdoB, então, discute que a luta eleitoral nossa, a construção das nossas nominatas, tem que se dar dentro dessa luta concreta. Não pode construir uma nominata, trazer pessoas para o PCdoB, ingressar pessoas no PCdoB para serem candidatos e candidatas, descolado dessa luta, da resistência do enfrentamento ao governo Bolsonaro e da defesa da vida, a defesa por pão, por alimento do nosso povo, pelo auxílio emergencial, em que o nosso povo está, parte importante da população brasileira, é crescente a fome na população brasileira. Aquela volta que nós tivemos no mapa da fome foi tratada e tem se tratado pelos comunistas em suas reuniões. Então, ao mesmo tempo, nós estamos de olho no que está acontecendo, que vocês falaram em reformas, mas há uma reforma também em curso, que é a reforma eleitoral. E como toda reforma, não é uma reforma na legislação eleitoral para ampliar a democracia do Brasil, é para restringir, para eliminar a presença de um partido como o nosso no Congresso Nacional. E o partido, mais uma vez, está chamado a manter a sua identidade histórica centenária dentro de regras eleitorais que estão sendo alteradas. É um detalhe importante a gente ter conversado. Eles hoje estão atacando até a sobra de votos na proibição das coligações. Surgiram a experiência de que as nominatas construídas fizeram com que um partido como o nosso, na disputa, por exemplo, para a Câmara dos Deputados, como aconteceu nessa última eleição, elegeu o vereador pela sobra de votos sem necessariamente fazer o quociente eleitoral. Eles já estão de olho para destruir essa norma, para evitar que os partidos com perfil como o nosso não consigam ter espaço para eleger deputados e deputadas federais, deputados estaduais e deputados estaduais. Então, a nossa pauta do Comitê Central, já está chamada uma nova reunião do Comitê Central, neste sentido, resistência aos ataques ao que o governo Bolsonaro representa, ampliar o isolamento do governo, buscar a sua derrota política, criar as condições de uma frente ampla derrotando esse governo e, ao mesmo tempo, já ir construindo alternativas eleitorais em forma de frentes eleitorais que poderão ser mais ou menos amplas, a depender do que a conjuntura fosse apresentando. E enfrentando ainda
esse ataque antidemocrático, que é a nova reforma eleitoral, que vem, mais uma vez, no sentido de restringir a presença dos comunistas, para além das cláusulas de barreiras, criando outras dificuldades, como, por exemplo, se quer abrir a possibilidade da federação, que nós estamos lutando ainda por ela, se quer abrir a possibilidade dos partidos se juntarem, sem necessariamente abrirem mão de sua identidade, para fazerem composições com relação ao fundo partidário, ao fundo eleitoral, que são insistências nossas ainda em meio a essa disputa eleitoral. Então, eu tentei aqui correr o máximo com informações nessa pergunta do Alberto, e encerro aqui já a minha participação, creio que já estou na hora de encerrar, agradecendo a vocês e elogiando esse trabalho. Nós também foi uma coisa pautada na reunião do Comitê Central. Nós temos que, sem medo de errar, mas vamos também errando e acertando, nos metermos nessa nova forma de comunicação, que são as mídias eletrônicas, que são as novas formas de comunicação por meio de computadores, notebooks, celulares. Esse programa aqui é uma ousadia do partido do Plano Local. Eu quero parabenizar a todos aqueles dirigentes que conceberam, a nossa militância que começa a se inscrever no canal, acompanhar os amigos, e dizer da minha alegria em estar participando dessa construção, que foi uma orientação, inclusive, da última reunião do Comitê Central, dizendo que a gente tem que conversar mais entre nós. Cada um de nós, muitas vezes, tem uma rede. Essa nossa rede não é tão grande, mas quando a gente começa a juntar a rede de todos os comunistas, de todos os amigos dos comunistas, essa rede transforma-se pode ser até uma bolha, mas já é uma bolha de nova dimensão para a gente se comunicar, e depois a gente vai forçando aí nessa bolha estourar um pouco, e a gente tem interseção com outras áreas aí da cidadania. Então, viva a resistência do povo brasileiro, viva o glorioso PCdoB centenário, e que a gente consiga alcançar novas vitórias. Um abraço. Muito obrigado, vice-governador Antenor Roberto. Foi um prazer tê-lo conosco.